de investimento imobiliário, para a gente entendê-lo bem, a gente precisaria compreender o que é um fundo de investimento. O fundo de investimento ele é um conjunto de investidores que reúnem os seus recursos para aplicar em um determinado mercado. O fundo imobiliário ele é diferente de outros fundos, ou o que diferencia cada um dos fundos de investimento no mercado é exatamente onde esses recursos são aplicados. Eles podem ser aplicados, por exemplo, em índices de inflação, eles podem ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional. No caso do fundo imobiliário, esses recursos eles são aplicados, geralmente 95% dessa carteira é composta, então, de um empreendimento ou um projeto imobiliário. No geral, quando a gente aplica num fundo de investimento convencional, o valor que nós aplicamos ele vai aumentando. De que forma? Quando nós aplicamos o recurso, esse recurso é convertido em cotas, em pedacinhos. O fundo é como se fosse um condomínio e cada condômino ou cada cotista tem então uma quantidade de cotas, um pedaço desse fundo, certo? E essas cotas vão aumentando de valor ao longo do tempo. Podem diminuir? Sim, esse é o risco de mercado, podem diminuir, mas no geral vão aumentando. No caso do fundo imobiliário, a grande diferença é que a remuneração recebida pelo investidor, ela é paga mensalmente e creditada em conta, como se fosse um aluguel. O investidor ele pode optar por dois caminhos. O primeiro caminho seria investir em fundos já constituídos, o que é mais difícil. Esse mercado que a gente chama de secundário, ele não tem a grande liquidez ou alta liquidez, digamos assim. Então não é tão fácil você adquirir cotas de fundos em andamento. Depende muito do quê? De quanto aqueles que têm a cota estão dispostos a vender, ou seja, qual valor que eles estão dispostos a oferecer para a venda dessas cotas e quanto aquele que quer comprar está disposto a pagar. Então é um pouquinho mais complicado, mas é possível por meio de um banco, né, ou mesmo por meio de uma corretora de valores ou uma distribuidora de valores imobiliários. A outra opção, que seria, eu penso, mais simples, mas aí a gente precisa aguardar o tempo certo para investir, seria o que a gente chama de mercado primário, ou seja, o primeiro período de distribuição dessas cotas de fundo imobiliário, quando ele se constitui. Quando esse fundo se constitui, as cotas elas são subscritas, elas são colocadas no mercado e geralmente o investidor vai adquirir isso por meio de um banco. Geralmente, por exemplo, eu posso citar dois exemplos de bancos que possuem fundos imobiliários na sua carteira, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são bastante conhecidos. Esses dois bancos, eles têm sim esses fundos e você poderia adquirir se eles tivessem num momento de subscrição, via mercado primário. Todos os fundos, não somente os fundos imobiliários, eles são regidos, ou melhor, né, eles são normatizados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, do ponto de vista de segurança para os investidores, a CVM ela busca garantir esta segurança. A resolução da CVM 472 de 2008, quem tiver interesse também pode entrar no site da CVM para se informar com bastante detalhe, e esta legislação ela vai tratar de todas as exigências para que um fundo se constitua legalmente, para que esta aplicação seja segura para o cliente. O que é importante é a gente entender que segurança legal não é segurança total, ou seja, existe o risco de mercado sempre. Ele pode investir esse recurso e todo investimento ele é uma aposta. Eu citaria dois tipos de cuidados que me parecem bastante importantes. O primeiro deles, lê atentamente, com muito cuidado, o prospecto do fundo de investimento, onde há informações sobre os riscos corridos, né? Onde há diversas informações que lhe diz interesse ao investidor. Ler o regulamento do fundo, que vai dizer como é que este recurso pode se tornar disponível novamente, como é que ele pode ser transformado em dinheiro novamente, em que prazo, quais são as condições para ele participar desse fundo. Se certificar de quais são os custos e despesas que envolvem essa aplicação, né? Taxas de custódia, tarifas bancárias, taxa de administração do fundo de investimento, do gestor do fundo. Tudo isto é cobrado em qualquer negociação. Agora o importante é comparar entre os fundos oferecidos no mercado qual é, digamos, o patamar desses custos.